Aula 3. Gerenciamento de risco. Bem-vindos à aula 3. Hoje vamos explorar o gerenciamento de riscos em espaços confinados, um processo essencial para garantir a segurança e saúde dos trabalhadores. Vamos entender como identificar perigos e avaliar riscos ocupacionais, considerando desde a construção e alteração de espaços confinados até os perigos existentes nas suas adjacências, atmosferas perigosas e controle de energias perigosas. Veremos também como o cadastro detalhado dos espaços confinados, a troca de informações entre contratante e contratada e a emissão da permissão de entrada e trabalho, PET, são fundamentais nesse processo. Além disso, abordaremos as medidas de prevenção, como o controle de riscos em trabalhos a quente e o uso de equipamentos de proteção respiratória, assegurando que cada atividade seja realizada de forma planejada e segura. Preparem-se para compreender como a gestão de riscos protege vidas e mantém os ambientes de trabalho sob controle. 4. Gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados. 4.1 Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, além do previsto na NR01, deve considerar o disposto nos subitens seguintes. 4.1.1 A etapa de levantamento preliminar de perigos deve considerar a existência ou construção de novos espaços confinados em que trabalhos possam ser realizados. B. Alteração da geometria ou meios de acessos dos espaços confinados existentes. E C. Utilização dos espaços confinados que implica alteração dos perigos anteriormente identificados. O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais exige, na prática, analisar cuidadosamente os espaços confinados, considerando se há novos espaços sendo construídos ou existentes que serão utilizados, se a forma, tamanho ou acesso desses espaços sofreu modificações que possam influenciar os riscos e se qualquer mudança no uso desses ambientes alterou os perigos previamente identificados. Isso significa antecipar possíveis problemas e garantir que cada detalhe seja avaliado para proteger os trabalhadores antes de qualquer atividade no local. 4.1.2 Quando o trabalho no espaço confinado não puder ser evitado, a identificação de perigos e a avaliação de riscos ocupacionais devem considerar a. Os perigos existentes nas adjacências do espaço confinado que possam interferir nas condições de segurança do trabalho em espaço confinado, retificada em 20 de outubro de 2022, b. A possibilidade de formação de atmosferas perigosas, c. A necessidade de controle de energias perigosas nos espaços confinados, e d. As demais medidas de prevenção descritas nesta NR. Quando não for possível evitar o trabalho em espaço confinado, é essencial avaliar os riscos considerando os perigos ao redor, como máquinas, produtos ou atividades externas que possam comprometer a segurança. É importante identificar atmosferas perigosas, como níveis anormais de oxigênio, abaixo de 19,5%, deficiência, ou acima de 23%, enriquecimento, além da presença de gases inflamáveis, tóxicos ou asfixiantes, como metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono ou sulfeto de hidrogênio. Também é necessário verificar a necessidade de bloquear energias perigosas, como eletricidade ou movimento de equipamentos, e implementar as demais medidas preventivas previstas na norma para proteger os trabalhadores durante as atividades. 4.2 A organização que possuir espaço confinado deve elaborar e manter o cadastro do espaço confinado, contemplando a. Identificação do espaço confinado, podendo para esse fim, ser utilizado código ou número de rastreio. b. Volume do espaço confinado. c. Número de aberturas de entrada e bocas de visita, e suas dimensões. d. Formas de acesso. Suas dimensões e geometria. e. Condição do espaço confinado, ativo ou inativo. f. Croquis do espaço confinado, com previsão de bloqueios e raquetes. E g. Utilização e ou produto armazenado e indicação dos possíveis perigos existentes antes da liberação de entrada. A organização deve elaborar e manter um cadastro completo de cada espaço confinado, detalhando sua identificação com código ou número de rastreio, o volume total, a quantidade e dimensões das entradas ou bocas de visita, e os acessos, com suas formas, tamanhos e geometrias. Também deve indicar se o espaço está ativo ou inativo, incluir um croquis com marcações de bloqueios e dispositivos de segurança, além de especificar a finalidade de uso ou os produtos armazenados e os potenciais riscos presentes, garantindo que todas essas informações estejam disponíveis para o planejamento seguro das atividades.
4.3 Quando o trabalho em espaço confinado for realizado por prestador de serviço, o contratante e a contratada, além do previsto no item 1.5.8 da NR 01, devem atender a. A contratante deve fornecer à contratada o cadastro dos espaços confinados em que a contratada realizará os trabalhos. B. A contratante deve fornecer à contratada, nos termos do subitem 1.5.8.3 da NR 01, as informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades da contratada e, quando aplicável, as medidas de prevenção a serem adotadas. E C. A contratada deve fornecer o inventário de riscos do trabalho em espaço confinado, nos termos do item 1.5.8.4 da NR 01, realizando a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos, de acordo com a especificidade do trabalho a ser realizado, conforme subitem. Quando uma empresa contrata outra para realizar trabalhos em espaços confinados, é fundamental que ambas cumpram responsabilidades específicas para garantir a segurança. A contratante deve fornecer à contratada o cadastro dos espaços confinados e todas as informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão, incluindo as medidas preventivas necessárias. Por sua vez, a contratada precisa elaborar um inventário detalhado dos riscos relacionados ao trabalho a ser realizado, identificando os perigos e avaliando os riscos específicos. Essas medidas asseguram que todos os envolvidos tenham pleno conhecimento das condições do local, permitindo a adoção de procedimentos seguros e eficazes. 4.1.2 desta NR, nos espaços confinados em que realizará os trabalhos, e promovendo a adequação das medidas de prevenção conforme esta NR. 4.3.1 A não obrigatoriedade da organização contratante do cumprimento desta NR não exime a organização contratada de levantar as informações necessárias e implementar as medidas de prevenção previstas nesta norma. 5 Medidas de prevenção em espaços confinados. 5.1 Devem ser adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faísca ou calor. 5.2 A organização que realiza o trabalho em espaços confinados deve elaborar procedimentos de segurança que contemplem a. Preparação, emissão, cancelamento e encerramento da PET. B. Requisitos para o trabalho seguro nos espaços confinados. E C. Critérios para a operação dos movimentadores dos trabalhadores autorizados, quando aplicável. Em trabalhos a quente realizados em espaços confinados, como solda, aquecimento, esmerilhamento ou corte, é essencial adotar medidas para prevenir incêndios e explosões, controlando fontes de chama, faísca ou calor. Além disso, a organização deve elaborar procedimentos claros que incluam a preparação, emissão, cancelamento e encerramento da permissão de entrada e trabalho, PET, estabelecer requisitos específicos para a segurança nesses ambientes e definir critérios para a operação segura de equipamentos usados pelos trabalhadores autorizados, garantindo que todas as atividades sejam conduzidas de forma planejada e controlada. 5.3 Os procedimentos para trabalhos em espaço confinado devem ser revistos quando ocorrer alteração do nível de risco previsto na NR 01, entrada não autorizada, acidente ou condição não prevista durante a entrada. 5.4 A organização deve elaborar e implementar procedimento com requisitos e critérios para seleção e uso de respiradores para uso rotineiro e em situações de emergência, em conformidade com os riscos respiratórios. 5.5 Toda e qualquer entrada e trabalho em espaço confinado deve ser precedida da emissão da PET. Os procedimentos para trabalhos em espaços confinados devem ser revisados sempre que houver mudanças nos riscos identificados, entrada de pessoas não autorizadas, acidentes ou situações inesperadas, garantindo que as atividades continuem seguras. A organização precisa criar regras claras para selecionar e usar respiradores, tanto em tarefas rotineiras quanto em emergências, de acordo com os riscos respiratórios específicos. Além disso, antes de qualquer trabalho nesses locais, é obrigatório emitir a permissão de entrada e trabalho, PET, documento que formaliza e controla todas as etapas para assegurar a proteção dos trabalhadores. 5.6 A PET adotada pela organização deve conter, no mínimo, os seguintes campos: a. Identificação do espaço confinado a ser adentrado. B. Objetivo da entrada. C. Perigos identificados e medidas de controle.
incluindo controle de energias perigosas, resultantes da avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos, em função das atividades realizadas. D. Perigos identificados e medidas de prevenção estabelecidas no momento da entrada. I. Avaliação quantitativa da atmosfera. Imediatamente antes da entrada no espaço confinado. F. Relação de supervisores de entrada, vigias e trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado, devidamente relacionados pelo nome completo e função que irão desempenhar. G. Data e horário da emissão e encerramento da PET. E H. Assinatura dos supervisores de entrada e vigias. A permissão de entrada e trabalho, PET, é um documento fundamental para a segurança em espaços confinados e deve detalhar o local a ser acessado, o objetivo da entrada e os riscos existentes, com as medidas de controle necessárias, incluindo controle de energias perigosas. Antes da entrada, é obrigatório realizar uma avaliação da atmosfera para verificar a segurança do ambiente. A PET também lista os supervisores, vigias e trabalhadores autorizados, identificando-os pelo nome e função, e registra a data, horário de emissão e encerramento, além das assinaturas dos responsáveis, garantindo que todas as atividades sejam monitoradas e documentadas. 5.7 A PET deve ser emitida em meio físico ou digital. 5.7.1 A PET emitida em meio físico deve conter duas vias, devendo a primeira via permanecer com o supervisor de entrada e a segunda entregue ao vigia. 5.7.2 A PET emitida em meio digital deve atender aos seguintes requisitos: a. Estar acessível permanentemente ao vigia durante a execução da atividade, e b. Ser adotado procedimento de certificação de assinatura em conformidade com o disposto a NR01. 5.7.2.1 Os dispositivos eletrônicos utilizados para a emissão da PET devem: a. Possuir grau de proteção adequado ao local de utilização, e b. Atender ao disposto no subitem 5.17.1, quando em área classificada. A permissão de entrada e trabalho, PET, pode ser emitida tanto em formato físico quanto digital, e é um documento fundamental para garantir a segurança durante o trabalho em espaços confinados. Quando emitida fisicamente, a PET deve ser feita em duas vias. Uma fica com o supervisor de entrada e a outra é entregue ao vigia, garantindo que ambos tenham acesso às informações. Já quando emitida digitalmente, a PET precisa estar sempre acessível ao vigia durante toda a atividade e deve ter um procedimento de assinatura digital, conforme a NR01. Se for usado um dispositivo eletrônico para isso, ele deve ter proteção adequada ao ambiente em que está sendo utilizado, especialmente se for uma área classificada, como zonas com risco de explosão. A PET é uma ferramenta crucial para assegurar que as condições de segurança estejam sendo cumpridas em tempo real. 5.8 As PETs emitidas devem ser rastreáveis. 5.9 As PETs emitidas devem ser arquivadas pelo período de 5 anos. 5.9.1 Durante o período de arquivamento, as PETs emitidas devem estar disponíveis aos trabalhadores, quando solicitado. 5.10 Os trabalhadores devem ser informados dos perigos identificados e das medidas de controle previstas e adotadas antes da entrada no espaço confinado. 5.11 A PET deve ser encerrada quando a. As atividades forem completadas, b. Ocorrer uma condição não prevista, c. Ocorrer a saída de todos os trabalhadores do espaço confinado, ou d. Houver a substituição de vigia por outro não relacionado na PET. Gerenciamento da permissão de entrada e trabalho, PET. A permissão de entrada e trabalho, PET, é um documento crucial para garantir a segurança durante as atividades em espaços confinados. As PETs emitidas devem ser rastreáveis, permitindo o acompanhamento das entradas e das condições de trabalho em tempo real. Além disso, elas devem ser arquivadas por um período mínimo de 5 anos, garantindo que fiquem acessíveis aos trabalhadores sempre que solicitado durante esse período. Antes de adentrar um espaço confinado, é essencial que todos os trabalhadores sejam informados sobre os perigos identificados e as medidas de controle que foram implementadas. Isso assegura que todos estejam cientes dos riscos e saibam como se proteger. A PET deve ser encerrada nas seguintes situações: quando as atividades forem concluídas, quando uma condição não prevista ocorrer, quando todos os trabalhadores saírem do espaço confinado ou quando houver a substituição do vigia por alguém não indicado na PET. Esse controle é vital para manter a segurança em todos os momentos de trabalho e evitar incidentes.
5.12 A validade da PET deve ser limitada a uma jornada de trabalho. 5.12.1 A PET pode ser prorrogada quando cumprir os seguintes requisitos: a. Estar relacionada às mesmas atividades e riscos. b. Constar os intervalos de parada e retomada de todas as equipes de trabalho. c. Relacionar os trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada. d. Registrar a continuidade da atividade e a substituição da equipe a cada entrada e saída. E estiver garantido o monitoramento contínuo de toda a atmosfera do espaço confinado e a manutenção das condições atmosféricas ou realizar nova avaliação da atmosfera a cada entrada. F. Estiver garantida a presença contínua do vigia junto ou próximo à entrada do espaço confinado, observado o disposto no subitem 3.4.1 desta NR, inclusive durante as pausas e intervalos. E G. Estiverem reavaliadas as medidas de prevenção descritas na PET a cada entrada. 5.12.1.1 A validade da PET, incluindo as prorrogações, não pode exceder a 24 horas. A validade da permissão de entrada e trabalho, PET, é limitada a uma jornada de trabalho, ou seja, ela só é válida durante o período de execução da atividade. No entanto, caso seja necessário estender o tempo de trabalho, a PET pode ser prorrogada desde que cumpram alguns requisitos: as atividades e os riscos sejam os mesmos, sejam registrados os intervalos de pausa e retomada das equipes, seja indicada a continuidade da atividade e a substituição das equipes, e que haja monitoramento contínuo da atmosfera do espaço confinado. Além disso, deve ser garantida a presença do vigia durante todo o período, incluindo pausas, e as medidas de prevenção devem ser reavaliadas a cada entrada no espaço. A prorrogação da PET nunca pode ultrapassar 24 horas. Em conclusão, nesta aula abordamos o gerenciamento de riscos ocupacionais em espaços confinados, destacando a importância da identificação de perigos e avaliação dos riscos para garantir a segurança dos trabalhadores. O processo inclui desde o levantamento preliminar de perigos até o controle de energias perigosas e a formação de atmosferas perigosas. Discutimos a necessidade de elaborar e manter um cadastro detalhado dos espaços confinados e as medidas de prevenção a serem adotadas, como o controle de riscos de incêndio e explosão. A permissão de entrada e trabalho, PET, desempenha um papel crucial, com requisitos rigorosos para garantir a segurança durante o trabalho em espaços confinados, como a rastreabilidade e arquivamento das PETs, além da obrigatoriedade de atualização das medidas de segurança. A validade da PET é limitada a uma jornada de trabalho, podendo ser prorrogada desde que atendidos requisitos específicos, como o monitoramento contínuo da atmosfera e a presença constante do vigia, garantindo assim que todas as condições de segurança sejam mantidas.